Você tá carente de quê? O meu nome é Larissa Guerra e a minha carência hoje é de um bom tempo de qualidade comigo mesma pra não fazer nada, ou ver um filme bobinho, ouvir um disco. Eu tô com saudade de mim, sabe? Meu nome é Lívia Marques e quero colocar aqui o seguinte: meu nome é Lívia da Silva Marques e isso pra mim fala sobre a minha identidade, a construção de uma identidade de uma família que precisa aprender o que é qualidade. O meu nome é Marina Mels e nesse dia em que a gente tá gravando, eu me sinto carente de reconhecimento. Nesse momento do ano, em dezembro, em que você tá entregando tudo e as pessoas só fazem cobrar mais. Carência. Talvez numa primeira ouvida, você já faça uma boa careta e mande aquele mas eu não sou carente. A gente também faz isso, inclusive. Mas no fundinho mesmo, a gente sempre tem alguma necessidade afetiva. Pode ser de mensagem todo dia, mas também pode ser de reconhecimento, de seguidor, de like, de abraço, de surpresa, cada um com a sua. Hoje, nós com todas elas, porque a gente vai tirar as carências do armário e te convidamos para fazer o mesmo. Boas-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas Da porra toda. Carência no dicionário tem 2 significados. Um é sobre a falta de algo necessário. Socialmente, carente é usado quase como um eufemismo para pessoas muito pobres. E nesse Brasil que a gente herdou dos últimos anos, o que não falta é pessoas tendo, de fato, a necessidade de alimentação, de emprego e de renda. Mas hoje nós vamos descansar a militância para falar de um segundo significado, o afetivo. As nossas necessidades emocionais que não são atendidas, especialmente em dezembro, quando sobram demonstrações públicas de afeto, encerramentos, jantares e tudo mais. Naquela época do ano em que parece que todo mundo é feliz. Esse episódio surgiu, de mais uma conversa nossa sobre como a gente tem dificuldade em demonstrar as nossas necessidades, de como é difícil admitir que alguns gestos, especialmente algumas faltas, são importantes para todas nós. A guerreira aqui tá querendo descanso, cafuné e casa limpa, sabe? Para conversar com a gente sobre isso, estamos recebendo uma convidada muitíssimo especial. A Lívia Marques é psicóloga, palestrante e escritora. Ela atua especialmente nas frentes de diversidade e antirracismo dentro da psicologia. Lívia, bem-vinda, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Estamos gravando às 7 horas da manhã, para você que está ouvindo. Então, Lívia, se apresenta para as nossas ouvintes, por favor. Olha, gente, 7 horas da manhã, né? Mas é interessante. Hoje a gente está aqui já, né? Nesse pique todo. E eu tô num pique, é interessante falar isso. Mas eu acho que é porque amanhã é meu aniversário. Sagitariana! Né? Então, assim, a pessoa terá festas e tal, não sei o que, essa coisa toda. E aí eu tô vendo vocês falarem aqui, né? De carência, essa coisa toda. E eu sou psicóloga, 14 anos, mais ou menos, por aí, né? Na verdade. E é interessante porque eu trabalho com diversidade e inclusão, principalmente na questão antirracista, e o quanto é que estar sozinha nesses ambientes é complicado, é dificultoso. E ser uma mulher preta, mãe, esposa, filha, neta, sobrinha, irmã, parece que tem muita gente ao nosso redor. E tem muita gente ao nosso redor. Mas em muitos momentos isso traz pra gente uma solidão muito forte, em que o lugar da carência ele se restringe ao fato de você poder receber cuidado, de receber afeto, de receber atenção, de receber inclusão, pertencimento. Então, eu acho que o papo vai ser exatamente sobre isso, né? De falar sobre o cansaço. E acho que foi muito legal vocês falarem, no final do ano, tá todo mundo cansado da entrega. Eu só quero uma casa limpa, uma roupa passada, uma comida feita e fica só quietinha. É exatamente isso. Percebo muito isso nessas mulheres, nas pessoas. E vocês falaram, até botei aqui, a dificuldade de demonstrar as nossas vulnerabilidades. E nós temos uma dificuldade de demonstrar isso porque pode, em alguns momentos, dar as mãos, casar, e casa mesmo, na verdade. Se une muito forte à questão do fracasso, do ser fraco. O contexto, Lívia, em que a pessoa tá vivendo, acho que certamente muda muito essas necessidades, né? Tipo, uma pessoa que tem muitos irmãos, provavelmente sente a necessidade de reconhecimento e de espaço diferente de quem é filho único. Ou então, quem tá solteiro tem outras necessidades a quem tá num relacionamento, certo? Corretíssimo.
as questões de vida, as questões sociais, até porque não, né? Do contexto de rede, de suporte, de apoio, de quem está ali vivendo junto com essa pessoa, isso vai depender muito. E carência, gente, a gente precisa entender a semântica de carência e entender a semântica de carência para cada um, de como a gente dá significado para isso. Queria que a gente falasse um pouco mais sobre esse conceito, assim, sobre carência. É um sentimento, uma sensação, essas necessidades, assim, atendidas pelo outro, são coisas que todo mundo tem, em maior ou menor grau. E como é que a gente pode identificar, assim? Porque eu e a Larissa conversamos muito antes desse episódio sobre pessoas que às vezes têm dificuldade de, mulheres especialmente, né, de expressar essa carência porque estão nesse lugar da mulher forte, da mulher feminista, da mulher dona da sua vida, o que é excelente, que assim continue, mas também falta ali um espaço, eu acho, pra gente conseguir falar que a gente tá sentindo falta se é uma mulher solteira de um parceiro, se é uma mulher que tem poucos amigos de uma amizade, eu lembro que eu converso muito com as minhas amigas que estão solteiras e que estavam solteiras quando eu também estava, e a nossa alegoria era o abraço sem camisa, assim. A gente tinha saudade do abraço sem camisa, sabe? De abraçar uma pessoa e sentir a pele da pessoa. Por que é tão difícil pra gente demonstrar essas carências, assim? Eu acho que quando a gente fala de mulheres, de grupos minoritários que não conseguem vivenciar esses afetos, e quando a gente diz, poxa, é complicado admitir isso, a gente está falando sobre muitos lugares, a gente está falando sobre admitir abandono, a gente está falando sobre lidar com culpa, a gente está falando sobre a nossa vulnerabilidade do sentir, porque quando a gente está aí, né, na militância, quando a gente está dialogando, conversando, falando sobre direitos, a gente é quase que impossível a gente falar sobre cuidado, sobre abraços. As pessoas acreditam que é porque a gente é fraca. Existiu aí uma fala de uma pessoa em que falava que poderia ser fraquejada. E assim, será que fraqueza existe algum tipo de problema a gente demonstrar que sente e mesmo assim ser assertiva, saber o que quer, poder se posicionar? É muito complicado. E estar no front, às vezes, gente, pode ser adoecedor também, porque é muita pancada que se leva. Eu não sei se vocês percebem isso, mas são muitas pancadas, estar em alerta o tempo inteiro. Então, dentro desse nosso coletivo, aprender que a gente pode dar um passinho, né, vir para trás um pouco, se cuidar e permitir que outros das nossas possam estar nesse lugar, né, do front, e ir revezando para que a gente tenha cuidado, para proporcionar cuidado, proporcionar afeto, proporcionar abraço, sem julgamento também é importante. Carência, ela é quase que todos nós temos sentimentos, todos nós temos emoções, sejam primárias, sejam secundárias. Nomificar isso se faz necessário. E quando a gente nomifica isso, a gente se permite sentir. Quantas vezes a gente se permite sentir durante o ano? Quantas vezes a gente se permite sentir cuidado, abraço, afeto? Eu acho que poucas, eu falei para vocês do meu aniversário, mas eu sou muito dura às vezes com as coisas e não me permito sentir o cuidado das pessoas que estão ao meu redor. Então, a gente precisa entender que movimento é esse. Eu sempre fico no lugar do controle. Opa, isso tudo tem que estar lindo, tem que estar maravilhoso. Epa, mas espera aí. Quando é que eu preciso aprender que eu preciso aprender também a receber? E preciso saber quem são os meus fechamentos, né, gente? Eu falo muito dos meus fechamentos, porque são os meus amigos, as pessoas que estão comigo para tudo, sabe? E quem são os meus fechamentos, né? Então, oportunizar essa fala, oportunizar o sentir. E o sentir não vai fazer com que a gente seja mais ou menos, vai possibilitar que a gente se humanize. Eu fico pensando sobre, nossa, tudo isso que você falou sobre a relação que carência tem com a questão do cuidado, né? E o quanto a gente, enquanto mulher, tá sempre o tempo inteiro
pra cuidar de tudo, pra cuidar de todos, da casa, dos filhos, dos maridos, dos amigos, dos colegas de trabalho, e o quanto a gente acaba se deixando de lado e tendo dificuldade até de reconhecer as nossas carências, né, como você fala, assim. E eu, pessoalmente, tenho muito essa dificuldade, assim, e mais ainda essa dificuldade quando eu assumo pra mim mesma de que a minha carência hoje é de um tempo sozinha, que parece bobagem, né, porque quando você pensa em carência, você pressupõe que é alguém fazendo alguma coisa ali por você, né, alguém que vai dar um carinho, alguém que vai te ajudar a resolver isso, né. E quando quando a gente pensa nisso, a carência é alguém que vai fazer por você, socialmente, né, dentro do patriarcado, dentro de uma sociedade em que homens brancos, héteros, assumem todos os lugares, você admitir, é como se você admitisse que você é um fracasso, que você realmente precisa dessas pessoas para fazerem por você. Então pô, sou fraca pra caramba. Eu tenho 2 cirurgias na coluna e eu acho que é muito interessante quando eu falo disso, porque assim, a minha cirurgia ela veio porque eu acreditava que tinha que fazer tudo também. Óbvio, tem uma questão genética, uma questão física muito braba, mas eu às vezes me questiono, pô, e se eu tivesse parado para cuidar lá atrás, real, assim, sabe? E eu não parei. E eu precisei aprender isso na dor, com um dreno nas costas, com uma infecção hospitalar em que eu não conseguia andar. E aí hoje, toda vez que eu tenho uma dor nas costas, na coluna, e eu sei quando começa a crise, eu imediatamente sei que eu preciso parar e ficar quietinha e aprender que eu não tenho que fazer as coisas, saca? E aí, no início, eu achava que era muita fraqueza. Eu lembro que a minha família tem uma questão, cultura, assim, da gente, de que todas nós somos mulheres muito fortes. Mulheres da nossa família são mulheres muito fortes. E aí eu lembro que quando eu estava internada, foi na primeira vez que eu operei, a minha avó, que infelizmente ela hoje já não está mais aqui, por conta da Covid, minha avó foi uma dessas 700.000 pessoas, quase 700.000 pessoas que morreu por conta dessa doença. Por conta dessa doença. E a minha avó, a primeira vez que a minha avó falou pra mim que me amava, e eu não pude ter mais contato com a minha avó depois disso, por conta da pandemia, foi que ela falou assim pra mim, eu tava bem mal no hospital, e ela disse assim, para um pouco, e isso não quer dizer que você seja uma pessoa fraca, você só precisa se cuidar, a gente precisa aprender a fazer isso. E eu amo muito você. Aquilo ficou assim guardado pra mim, de uma tal forma que eu falei assim, caraca, ela sempre disse que a gente precisava fazer tudo. Eu só tava fazendo tudo. E aquilo me veio assim de um jeito que eu falei, caramba, eu acho que tá na hora de aprender a fazer isso. Nossa, a Lívia já entrou falando de avó, que é um assunto caríssimo pra mim e pra Ai, Larissa. gente, Já, assim, não tem como, ela é me minha deu uma embargada aqui. referência. Ela é minha referência, gente. Total, tá certíssimo. Eu queria falar um pouco sobre vocês estavam falando de cuidado, e acho que é bem importante a gente falar de que as pessoas, mesmo os nossos fechamentos, né, mesmo as pessoas que são as pessoas que a gente escolhe para dividir a vida, elas não têm bola de cristal, né? Acho que isso é bem importante, assim. E eu tenho uma dificuldade muito grande de, às vezes, não é nem pedir ajuda, assim, mas é só desabafar. Sabe? Só ligar e falar, cara, hoje tô me sentindo uma grande merda, hoje blá, 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 e né, assim, conseguir falar sobre isso, e sinto que há uma dificuldade nossa, também entre as nossas, assim, disso, sabe? De, assim, eu e Larissa, a gente sabe quando uma não tá muito bem pelo silêncio. É a nossa forma de comunicação, porque a gente se fala tanto que, assim, em algum momento, quando uma fica mais quietinha, a outra fica quieta, opa, tá acontecendo alguma coisa e tal. Então, eu queria falar um pouco sobre essa comunicação, assim. A gente não só, eu acho que tem dificuldade de admitir pra gente, que é muito importante, mas talvez a gente possa usar, no melhor dos sentidos, essa nossa rede de suporte para nos ajudar a falar sobre isso. Faz sentido? Como é que a gente puxa esse papo com as pessoas que a gente acha que estão precisando admitir e reconhecer as suas carências? Eu acho que super faz sentido. Eu tenho 2 irmãos, né? Eu tenho meu irmão que saiu da mesma barriga do que eu, criado pelos mesmos pais. E tenho uma irmã de coração. A gente se conheceu
no ensino médio, numa escola daqui da área da Tijuca, né? Com uma galera assim que, nossa, e a gente ali, né? Nós éramos 3 pretinhas na sala de aula. E aí eu lembro, e a gente se uniu bastante. Ela teve um problema seríssimo de saúde, a mãe dela também teve um problema seríssimo de saúde, e a gente se uniu muito. E aí hoje nós somos 3, né? Somos 3 irmãos. E eu acho que é interessante que o meu irmão, ele sabe exatamente quando eu não tô bem. E eu também sei quando ele não tá bem, mas a gente não fala. E a minha irmã, ela... A mesma coisa, ela sabe quando eu não tô bem e eu sei quando ela não tá bem por conta do silêncio. E o nosso movimento de perceber isso é dentro desse silêncio quando a gente fala, bicho tá pegando. E aí eu falo assim, ai, vem pra cá, vamos fazer alguma coisa? E não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. E ela diz assim, irmã, você me salvou naquele dia. E eu acho que é um passo, a gente tá dando, assim, a gente tá caminhando muito devagar, porque a nossa vida, ela foi feita de lugares sem muitas escolhas de sentir, de falar, de expressar, principalmente para nós, mulheres. E para os homens, tem muito lugar, gente, de ser fortão. Como é que eu vou falar isso, sabe? Agora, pra gente, tem o lugar de, pô, eu quero independência, e independência, às vezes, a gente percebe como um lugar de não fala, até porque tem um lugar real da que as pessoas vão julgar a gente, podem isolar a gente, rejeitar, tirar questões, né? Acreditar em coisas que são totalmente distorcidas. Então, a gente precisa aprender a falar. E eu acho que tem muito lugar também, gente, de iniciar com a gente. Admitir, aceitar que a carência ela existe pra gente. Aceitar não é abaixar a cabeça e ficar submissa. Não é resignar. Aceitar é a gente entender que tem esse negócio mesmo aí na vida da gente, mas o que eu posso fazer para melhorar esse negócio? Sabe? É totalmente diferente da gente abaixar a cabeça e ai, tá bom, é isso. É diferente. Mas e aí, como é que a gente pode, então, pensar, por exemplo, assim, quando é que essa carência se torna um problema mais sério, assim? E quando que ela pode ser considerada comum? Eu acredito que tem as valências, né? Dentro da psicologia a gente fala de valência, do termômetro das emoções. Vou falar de termômetro porque a gente utiliza às vezes isso com as crianças e a gente leva para os adultos e todo mundo gosta. Então, eles adoram, gente. Nossa, quando tem um negocinho lúdico, você trouxe um baralho pra mim. Eu trouxe, gente, acalma o coração. E aí a gente começa a trabalhar isso. Então, quando a gente pensa do termômetro, é quando tá muito alto ou quando tá muito baixo. Então, existe uma disfuncionalidade dessa valência, né? Então, quando fica muito alto, a gente pode perceber, às vezes, uma dependência, né? Uma dependência do outro, uma inclinação sempre para poder fazer aquilo que o outro está querendo que você faça para que você se sinta pertencente. E aí você acaba vivendo algumas situações em que você passa por humilhações, por abusos, né? Das pessoas fazerem com você aquilo que elas bem entenderem e você ficar calada, você só atender as expectativas dessas pessoas. E isso traz um apagamento pra gente. Isso é um fato. E também tem uma inflexibilidade aí. E quando a gente está muito baixo, existe uma outra inflexibilidade. Porque a gente pode também colocar aí em pauta questões de defectividade, de afastamento social, a gente se afasta, de níveis de irritação muito alto. A gente às vezes não consegue entender por que o outro não quer fazer aquilo que a gente quer que ele faça. Então, para mais e para menos, tudo que é muito e tudo que é muito pouco pode trazer problema para a gente, pode trazer prejuízos no nosso dia a dia. Então, o meio, o equilíbrio seria o bom. Como eu acredito que nada possa ser 100%, nem o equilíbrio é 100%, gente. Pelo menos eu acho isso, tá? Nem o equilíbrio é 100%. Mas a gente tentar ter uma funcionalidade para a carência se faz necessário. Então é admitir, nossa, cara, que emoção é essa? O que eu estou sentindo? Vocês querem ver um exemplo assim muito... que eu uso muito às vezes? Eu uso literatura e filmes, séries, né, documentários e tal.
com os pacientes, às vezes numa palestra. E aí agora me veio aqui na cabeça aquele desenho, Encanto. Eu não sei se você... Encanto. E Encanto, gente, ele traz exatamente todas essas emoções. Traz todas as emoções. A gente vê lá a Luísa. A Luísa, ela é uma maravilha. Então, a gente vai vendo os lugares de carência, a gente vai vendo uma avó que também tem um nível de carência, mas o que ela faz? Ela vem para um lugar em que parece que é muito mais duro, de muito mais cobrança, de muito mais inflexibilidade. Então, ali a gente vai percebendo, por exemplo, né, estou dando o exemplo do desenho, porque a gente vai percebendo que é importante ter uma funcionalidade. Aí você percebe que quando a família tem uma funcionalidade ali, que admite, que fala, não, pô, peraí, amigo, eu tô cansado pra caramba. Você consegue perceber que as pessoas aceitam esse movimento e começam a buscar o quê? Possibilidades para cuidar de si. Porque cada um ali aprendeu a cuidar um pouquinho de si e o outro aprendeu a identificar quando o outro está exausto, que só quer deitar. Lembra a parte final? Que ela deita numa redinha e ela fica tomando ali um suquinho, um negocinho e tal. Gente, é exatamente isso. Eu só queria estar deitadinha, tomando meu drink com um sol bem gostoso. Era exatamente isso. Na minha cabeça tá tocando Somos a Família Madrigal. Exatamente. Eu queria voltar numa coisa que você falou que pra mim é o grande X da questão, assim, de quando uma autoafirmação, ao invés de gerar esse lugar de protagonismo, gera um apagamento. Eu acho que é nesse lugar que a gente vê muitas pessoas e muitas vezes é nesse lugar que a gente se coloca, né? Um lugar em que o nosso lugar de nos colocarmos como protagonistas, e isso é nos devido muito mais a vocês, mulheres negras, ainda do que a gente, mas isso faz com que a gente apague o que é íntimo, assim, né? Por um lugar externo, por um lugar de afirmação externa, de afirmação social, de afirmação necessário, a gente apaga o que é muito íntimo e o que é muito frágil dentro da gente. E aí se conectar e muito mais admitir, eu acho, sabe? Porque no fim das contas, todo mundo em algum momento fica sozinho e pensa, cara, agora eu queria, complete essa frase como você achar que deve, assim, né? E aí, isso pra mim bate muito, assim, como nem o equilíbrio é equilibrado, mas como encontrar esse lugar em que a gente, ao mesmo tempo, conquista espaço e respeita essas nossas necessidades emocionais, né? E respeita esse nosso desejo do abraço sem camisa, do reconhecimento, ou do like, ou do, sei lá, seja como for essa carência, sabe? O like é um negócio que tá bombando aí pra gente perceber pessoas com alto nível de defectividade. Quando eu falo defectividade, é acreditar que você é defeituoso, que você tá faltando alguma coisa, que você não é bom. Tudo que eu faço nunca é bom. E aí, gente, eu ontem estava aqui no Museu da Manhã, teve um evento fenomenal aqui no Museu da Manhã, gente. E a Eliana Alves é uma autora, Perfeita. Sim, maravilhosa. né, do Cândido Valongo. Gente, aquela mulher, ela ontem, olha, me fez chorar. Eu falava, meu Deus, meu reboco, acabou com meu reboco aqui na cara, vamos lá e tal. E a Eliana falou o seguinte, né, nós, mulheres pretas, né, trazendo esse contexto, a gente tem muita dificuldade de saber a história da gente. A gente tem muita dificuldade de saber o nosso sobrenome. Se a gente for pegar, né, eu acabei de falar para vocês, mas quando a minha avó faleceu, tive que dar entrada em alguns documentos, meu irmão fez uma parte, eu fiz outra, e acabou que eu que fiquei com uma certidão de óbito para depois entregar para minha tia. Eu acho que aquilo foi uma das piores partes da minha vida. E aí, eu fui olhar, não sei por que eu fiz isso, eu fui olhar o nome dos pais dos meus bisos, e eu fiquei procurando sobrenome, não tinha. E o quanto isso é apagar a nossa história. Então, quando eu me apresentei aqui, eu falei, eu sou Lívia da Silva Marques. Lívia da Silva Marques. E isso fala sobre a minha história. Isso fala sobre o meu sentir. Então, apagamento, não sentir, não pertencimento, gente,
a gente precisa entender que isso pode fazer com que a gente acredite realmente que a gente precisa ficar inclinado ao outro e esquecer os nossos desejos, as nossas vontades. Não é um narcísico da vida, eu não estou falando de um narcísico, mas eu estou falando de humanizar. Sentir é humanizar. Ser acolhido é humanizar. A gente aprender, cada um de nós aprendermos a fazer esse movimento é humanizar. É não atender às expectativas de padrões sociais adoecidos. Então, nós somos corpos políticos e somos conduzidos por esses lugares também. Isso é muito importante da gente pensar, sabe? Nossa, eu achei isso super válido, assim, do lugar onde você fala, obviamente, muito mais do que o nosso, mas acho que é importante agora no fim do ano, quando começam esses nossos balanços do ano, né, das conquistas, das perdas, do trabalho, a gente também tentar pensar, né, tentar identificar o que nos faltou esse ano mesmo, assim, qual foi a parte de nós que não ficou satisfeita, ou que pro próximo ano a gente vai aceitar uma ajudinha, um reflexo um pouco mais proativo da nossa rede de amigos. Para finalizar esse nosso bloco de conteúdo, queria só te pedir, Lívia, se tu tens alguma dica para a gente aprender a identificar onde está a nossa carência. Se tem alguma ferramenta, algum exercício que tu achas que pode ajudar as nossas ouvintes e a gente também a identificar se o que a gente está sentindo é só uma coisa que a gente está tentando apagar, uma carência que a gente está tentando apagar. Eu uso uma técnica com meus pacientes, ou quando eu vou fazer até alguns programas de mentoria, em que eu sempre peço para o pessoal ter um caderninho. E nesse caderninho a gente escrever sobre a gente. Lembra a história do diário que a gente tinha lá atrás? Exatamente isso. A gente escrever sobre a gente, sobre as nossas pessoas, sobre os nossos fechamentos, sobre como é que a gente está lidando com as situações, a gente aprender a se entender. Eu tenho um monte de ferramenta, eu tenho um monte de questionário, eu tenho um monte de inventário que eu poderia falar. Mas quando você se percebe, você começa a fazer um processo de autoconhecimento e buscar suporte, sabe? Eu acho que psicoterapia hoje, ter um psicólogo com a gente, e aí eu vou puxar aqui um negócio, é muito importante que o Estado entenda que saúde mental é saúde. É saúde, gente. Sabe? É saúde. O que a gente tem de pessoas que estão adoecidas é uma coisa muito séria. Então, a gente poder possibilitar o diálogo com a saúde mental para toda a população, trazer de uma forma acessível, é muito necessário. É impossível, tá, gente? Eu não ser política. Eu não sei não ser isso, tá? Então, fazer esse caderninho, sabe? Trazer ali um pouco e também entender semântica, entender que a gente pode sentir. Isso é se humanizar. Então, humanizar, não mais trazer para um lugar de apagamento. Façam isso, testem isso, porque eu acho que a gente já está num nível em que a gente precisa começar a fazer isso aí também. Não tem carência na mesa de bar, porque o quê? Ela é feita pra dividir, né, gente? A gente tá chegando nesse momento em que a gente compartilha com vocês o que a gente tá vendo, lendo, ouvindo, seguindo, aquelas dicas que a gente troca no Zap ou no bar com as amigas. Sempre bom lembrar que as nossas apoiadoras que contribuem com R$5 por mês recebem na terça-feira mesmo uma newsletter exclusiva com uma cartinha sobre o episódio, vários links ótimos de onde a gente tira informações e pesquisas para esses episódios e uma lista sensacional de cupons de desconto de negócios criados por mulheres que a gente ama e indica. E se você tá sem grana nesse fim de ano, tá tudo certo. Você também pode apoiar o Donas compartilhando esse episódio, piramidando mesmo, tá? Porque é super legal que vocês compartilhem direto do Spotify para que ele entenda que esse conteúdo tá sendo indicado por vocês e também que rolem, claro, as 5 estrelinhas e um seguir amigo lá nas plataformas de áudio. Você também pode seguir a gente no @donasdapetoda em todas as redes sociais e deixar lá seu comentário, seu like, seu biscoito para essas produtoras de conteúdo cansadas e carentes aqui. Lívia, então começa contando para as pessoas onde elas te encontram na internet, faz teu merchan. A gente quer continuar esse papo e a gente tem certeza que elas também. Bem, gente, vocês podem me encontrar lá no Instagram. Psicóloga Lívia Marques. Tem uma foto afônica maravilhosa. Maravilhosa. É mesmo? Perfil, tá, gente? Coisa linda. E vocês também podem encontrar os meus livros
no Amazon, vocês podem encontrar na editora Sinopsis, que tem um livro infantil meu lá, e na editora Conquista. E para além de tudo isso, vou deixar meu e-mail aqui com vocês, que eu acho que sempre é gostoso a gente dialogar, psicólogaliviamarques@gmail.com.br. É só chegar, gente. Só chegar mesmo, carioca total aqui nesse chegar. Adoro esse sotaque, socorro. Lívia, conta pra gente 2 dicas, então, do que você anda lendo, vendo, ouvindo. Pode não ter nada a ver com o episódio, que não tem problema. Eu já achei Encanto uma excelente dica. Se você não viu, já vai lá ver, que é maravilhoso. Ai, já vai lá ver, gente. Eu tô lendo Tornar-se Negro, da Neuza Santos Souza. E a série This Us é muito preciosa, gente. Acho que é muito gostosinho a gente entrar em contato com essas coisas. Marina 100% cachorrinha de This Is Us. 100%. Eu até fiquei em silêncio, porque assim, não tenho nem palavras. Eu já cansei de falar, entendeu? As nossas ouvintes já estão... Gente, vou dar uma terceira. Vocês me pediram, eu já... Pode, vai. Madame C.J. Walker. Gente, assiste. É lindo, né? Gostoso. Por favor, assistam. Bom, as minhas dicas é um livro que eu tô lendo nesse momento, ainda não terminei, mas eu acho que vale a indicação, que é O Som do Rugido da Onça, da Micheline Verunskis. Acho que é isso que pronuncia o nome dela. Fala sobre a história de 2 crianças indígenas que foram raptadas no Brasil ali do século XIX, que é 1800 e pouco, assim. E é um livro cheio de poesia, de um amor, assim, de uma delicadeza, pra falar de uma coisa muito triste, né? Que é o sequestro de 2 crianças indígenas levadas pra Europa, assim, pra servir de exposição, né? E esse livro acabou de ganhar o Prêmio Jabuti de Literatura, foi, então, escolhido o melhor livro de 2022. Tava em promoção na Amazon, eu comprei, assim, por R$11 na Black Friday no Kindle. Super vale a pena, eu quero recomendar esse livro. E a segunda indicação que eu quero dar é White Lotus, que é uma série da HBO que está na 2ª temporada, tá passando também, é a minha novelinha do momento, assim, que daí toda semana a gente assiste aqui em casa, que é aquela série de rico passando vergonha, assim, rico hipócrita, rico passando vergonha, e a série muito bem feita, com um humor muito ácido e muito sutil ao mesmo tempo, eu amo. A Marina sabe que eu tenho essa categoria de séries, assim, série chique, que eu falo, que eu gosto. Rico sofrendo, ela gosta de rico sofrendo. Eu gosto de ver rico passando vergonha. É isso. Tretando, entendeu? Ela gosta de rinha de rico. É isso, basicamente é isso que ela gosta. Vamos lá, minhas 2 dicas. Na noite anterior a esta gravação, eu fui ao cinema assistir Wakanda Forever. E assim, eu tô impactadíssima. O Pantera Negra já era meu filme favorito da Marvel e o Wakanda Forever, tipo, foda, tá? Incrível. No último episódio, a gente falou sobre cor. No episódio 159, nós falamos sobre cor aqui no Donas, né? Sobre o apagamento das cores. E a Guide trouxe uma questão cultural muito importante, assim, de como as cores têm simbolismos culturais que o nosso minimalismo de cada dia tá apagando aos poucos. Então, assim, Wakanda Forever é um banho nesse sentido. Afrofuturismo 10 de 10 e o melhor início de filme da Marvel já feito. Não sou entendida, foda-se, não importa. Quero dizer isso. Melhor início, respeitoso, assim, muito respeitoso com as etnias, com as religiões. Incrível, incrível. Wakanda, né, gente? É Wakanda. 10 de 10. Incrível, assim. Eu tô impactada ainda, tá, gente? Eu dormi 2 horas essa noite, então assim, eu ainda tô sob o efeito do impacto. E a minha segunda dica é o disco novo da Lued Luna, Bom Mesmo é Estar Debaixo d'Água. Belíssimo. Lued já é um escândalo, já é um espetáculo da natureza por si só, já é uma das minhas cantoras favoritas, já era antes desse disco, e esse disco, assim, é maravilhoso. Quero dar um destaque especial, que na primeira faixa desse disco, se eu não me engano é O Que é o Amor, ele não tá aberto aqui, mas é O Que é o Amor. Tem várias pessoas respondendo o que é o amor. E entre essas pessoas tem a Lina e, enfim, outras pessoas, mas entre essas pessoas tem a Azan Jeri, que é uma mulher espetacular, que é uma pessoa que a gente já ouviu no Donas. Eu já tive a honra de acompanhá-la ao palco do TEDx Blumenau e ela é espetacular. Então, Lued Luna fazendo tudo, entregando tudo, referências 1000, música boa, música sexy, que ela faz isso muito bem.
E é isso. Lua de Luna, ouçam, incrível, tudo pra mim. Ai, que lindo. Lívia, muito obrigada por estar com a gente nessa conversa, foi muito especial. Quero desejar um feliz aniversário, que seja um ciclo lindíssimo, Obrigada. com toda essa energia sagitariana maravilhosa, que é tudo de bom, eu amo. Gente, uma Estamos filha de hoje Oxum, sagitariana. Tudo. Maravilhosa. Ó, falamos de Lua de Luna e falamos de Sagitário, olha só, que coisa linda. E é isso, gente. Muito obrigada, todo mundo. Não esquece, né, de seguir o Donas da Petuda. Inclusive, deixa eu falar, Marina, que tu comentou do episódio da semana passada. Eu me puxei nos links da semana que foram na newsletter aí pras nossas Tudo, tá? assinantes, tá? Então, se você quer saber o que vai de links aí, de leituras complementares, tá? Tem que assinar. apoia.se/Donas da Petuda. É isso, gente. Beijo. Beijos. Lívia, muito obrigada, um beijo. O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.